Boa noite, queridos. Que coisa boa poder ouvir esse burburinho entre vocês, se cumprimentando, estando todos aqui. Falar duas vezes seguidas sempre é um perigo, né? Porque vai que o pessoal não gosta na primeira vez e não volta, né? Mas vejo que vocês estão aqui sedentos de aprender um pouco mais ainda da palavra e sobre esse assunto das parábolas de Jesus que nós começamos ontem pela manhã. Nós trabalhamos um pouco a questão do conceito, o que é uma parábola, né? O que significa isso, por que o Jesus utilizou das parábolas, algumas das características que a gente consegue ver entre elas, e depois começamos já sobre as regras de interpretação das parábolas. E eu vou só retornar um pouquinho aqui, para voltar, né, nas regras de interpretação, tá? A primeira delas é que nós precisamos ter um grande respeito pelo texto bíblico. Não dá para entrar de qualquer jeito, dizendo isso aqui eu já sei, isso aqui é fácil. Não, sempre tem alguma coisa a mais para a gente aprender de cada texto bíblico. Então essa questão de respeitarmos o texto para aprender dele o máximo possível. Depois nós vimos sobre a questão do contexto, de sempre nos perguntarmos o que é que estava acontecendo quando Jesus contou aquela parábola. E esse texto que acabou de ser lido, que foi o tema da mensagem de ontem à noite, né, a parábola do samaritano, ela não surgiu de repente, sozinha, do nada. Jesus estava conversando com alguém, essa pessoa fez algumas perguntas para Jesus, e houve ali toda uma conversa, e como resultado dessa conversa, Jesus disse, eu vou contar uma parábola. E aí ele contou a parábola do samaritano. Então nós sempre, para entendermos uma parábola, precisamos ver o que estava acontecendo, ver qual é o que veio antes, como é que as pessoas reagiram depois, e isso vai nos ajudar a entender direitinho cada parábola. Então vamos agora adiante, porque temos mais regras para aprendermos como interpretar bem uma parábola. A próxima regra diz respeito ao tipo de literatura que é a parábola. E a regra aqui é muito simples. Parábola é parábola. Parece quase meio redundante, assim, o que o preletor quer dizer sobre isso agora, né? A ideia é a seguinte, dentro da Bíblia, nós temos diferentes tipos de literatura. Às vezes a gente acha, não, Bíblia é tudo igual. Não. Dentro da Bíblia nós temos história, nós temos poesia, os salmos são poesia, nós temos profecia, nós temos cartas doutrinárias, nós temos evangelhos, tem um Apocalipse que para mim é um negócio muito complexo e difícil de interpretar, eu acho que é um dos livros mais difíceis da gente interpretar na Bíblia, e cada livro tem um jeito diferente ou algumas regras específicas de como interpretar. E assim também são as parábolas. Não dá para interpretar tudo como se fosse a mesma coisa, né? Tem regras que valem para a Bíblia toda, e tem algumas coisas específicas para cada tipo de literatura. Quando a gente entra nas parábolas, tem um problema em especial que durante a história, ontem até o pastor já adiantou um pouquinho, né? Durante a história, alguns intérpretes falaram cada coisa de certas parábolas que é de assustar. Existe um jeito de interpretação que chama método alegórico, que é você pegar um certo texto e cada detalhezinho daquele texto vira uma interpretação. E que pode ser bem perigoso se a gente não faz a coisa com segurança e com cuidado. Deixe-me mostrar o que um dos grandes teólogos da história do cristianismo, chamado Agostinho, lá no IV século, já faz um bocado de tempo, acho que ninguém de vocês era nascido naquela época, né? No ano 400 mais ou menos, né?
o que ele conseguiu fazer justamente com essa parábola que nós acabamos de ler, a parábola do samaritano, né? Então vocês estão com ela assim na memória, né? Acabaram de ler ela. Olha como ele interpretou essa parábola. Depois vocês vão me ajudar se ele acertou ou não acertou, tá bom? Vamos dar uma lida então o que ele interpreta nessa parábola do samaritano. Ele vai dizer o seguinte: o homem que desceu de Jerusalém para Jericó era Adão. Já começa a complicar, né? Botou Adão dentro da parábola de Jesus lá. Jerusalém representava a celestial cidade da paz, da qual ele caiu. E Jericó era a mortalidade humana que ele herdara em consequência da sua queda. Os ladrões eram o demônio e os seus anjos que o despojaram da sua imortalidade. O sacerdote e o levita, que passaram por ali do outro lado, eram o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento que não podiam salvá-lo. O bom samaritano foi o próprio Cristo, e o seu ato de pensar e enfaixar as feridas foi a repressão do pecado. O azeite e o vinho que ele verteu nas feridas foi o conforto da esperança e o encorajamento para trabalhar com afinco. A montaria foi a carne em que Cristo veio à terra, a hospedaria foi a igreja e o estalajadeiro o apóstolo Paulo. As duas moedas que recebeu em paga são os mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo. E aí? Será que foi isso que Jesus quis dizer quando ele contou essa história do samaritano? O texto está mais fácil do que a interpretação aqui, né? Uma coisa nós precisamos reconhecer: Agostinho foi muito criativo. Conseguir colocar desde Gênesis até o final da Bíblia dentro de uma parábola só é uma criatividade fantástica. Só que eu fico perguntando, por exemplo, ele disse ali no final, inclusive diz que a hospedaria foi a igreja, o estalajadeiro, né, o hospedeiro ali foi o apóstolo Paulo. Só um pouquinho, nós estamos no meio dos evangelhos, a igreja nem existia ainda, ela vai começar lá em Atos capítulo 2, Paulo nem estava por ali ainda, né? Será que os ouvintes de Jesus iriam entender isso aqui? Com certeza não. Não iriam entender dessa forma. Outra coisa, lembram qual foi a pergunta que aquele fariseu, o mestre da lei, fez, que gerou essa parábola? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí quando deu, de amar a Deus, amar o próximo, qual foi a próxima pergunta? Quem é meu próximo? Aí eu leio essa interpretação umas 10 vezes e não acho a resposta para a pergunta dele. Porque Jesus contou a parábola para responder aquela pergunta. Então, por mais que essa interpretação pareça ser assim, genial, né, não foi isso que Jesus quis dizer. Não foi isso que ele estava pensando. E essa escola de interpretação, onde alegoriza o texto, onde cada coisa, né, perceberam? Cada detalhezinho tem uma interpretação, né? Até o Adão entrou dentro da nossa história ali, né? Isso não fecha muito bem com aquilo que é uma parábola. Nós vamos ver daqui a pouco que a parábola ela tem uma linha central, uma verdade central, e eu preciso encontrar isso. Enquanto eu não encontrar isso, não adianta ficar procurando para cada detalhezinho algum significado. Então temos que tomar esse cuidado. Isso vale tanto para parábolas, quanto para outros textos também. Às vezes a gente pega uns textos e sai dizendo umas coisas que o autor do texto nunca quis dizer. Deus não quis colocar isso lá, então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de interpretar o texto. Sempre conferir, né? E aí essa ideia do que eu falei antes do contexto, o que estava acontecendo quando essa parábola foi dita, né? Se eu só perguntar, a pergunta foi, quem é meu próximo? E eu leio essa interpretação e não encontrei a resposta da pergunta que foi feita, então acho que não é essa a interpretação correta
dessa parábola. Então, tomemos muito cuidado com isso. Uma outra regra que a gente precisa cuidar muito na hora de interpretar as parábolas, e eu diria de novo, a Bíblia como um todo. A questão do fundo cultural. Como é que eram as coisas naquela época? Porque, vamos ser sinceros, as coisas não aconteceram, as coisas que estão relatadas na Bíblia não aconteceram nem em Bangu, nem em Juí, onde é que eu moro. Elas aconteceram um pouco mais longe daqui, né? Lá no Oriente Médio, num outro continente, há no mínimo 2.000 anos atrás, ou quando pegamos o Antigo Testamento, 3.500 anos atrás, e muitas coisas eram diferentes de como elas são hoje em dia. Então, quando eu vou interpretar o texto bíblico, eu não posso começar por aquilo que eu conheço da nossa realidade hoje. Eu preciso buscar como é que era lá atrás. Por exemplo, a Bíblia fala de casamento. Casamento é assim, na sexta-feira, os dois vão lá para o cartório, assinam um documento, no sábado a noiva vai para o salão de beleza, o noivo fica que nem uma barata tonta, sem saber o que fazer durante o dia. Não, calma, esse é o nosso casamento. Não adianta pensar que era assim lá 2.000 anos atrás, era outro jeito. Então, quando fala de casamento, é isso que eu tenho que pensar? Não, eu preciso buscar um livro ou uma literatura que mostre como é que era o casamento naquela época, e aí trazer isso para nós. Nós não podemos projetar a nossa realidade para dentro do texto bíblico. Eu preciso entender o que o texto bíblico diz e trazer isso para a nossa realidade. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto. Deixe-me mostrar, numa das parábolas, um exemplo de como funciona essa questão do fundo cultural, dessa cultura diferente que existe em outros lugares. E eu vou pegar para isso 2 exemplos dentro da parábola do filho pródigo. Ontem eu comentei que filho pródigo talvez não seja o nome mais adequado, né? Até porque a gente fica meio na dúvida, o que é pródigo, o que significa isso, né? Talvez filho perdido, ou os 2 filhos perdidos seja um pouco mais adequado, e alguém já disse, parábola do pai amoroso, talvez seria um nome assim ideal, porque não é a teimosia de um, nem a rebeldia do outro que é a ênfase, mas o amor do pai para com os 2, essa é a ênfase nessa parábola. Mas tem 2 detalhes de cultura que eu queria mostrar para vocês. O primeiro deles é, logo no comecinho dessa parábola, o filho mais novo chega para o pai e diz assim, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Quero a minha parte da herança. Como é que a gente ouve essa expressão? Pai, eu quero a minha parte da herança. Pouco mais adiante, será como uma pessoa de 2.000 anos atrás, da época de Jesus, um ouvinte de Jesus, iria absorver essa expressão de um filho chegando para o pai dizendo assim, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. No nosso contexto hoje, até seria assim, mais ou menos tranquilo. Na minha família, os meus pais moram no interior de Concórdia, Santa Catarina, uma propriedade rural, pequena, lá no interior, onde eu me criei e vivi até os 18 anos. Nós somos em 5 irmãos, 5 rapazes, né? Nós não se misturamos com mulheres, só depois casamos, né? Chegou uma altura do campeonato, os 5 irmãos sentamos com o pai e dissemos o seguinte, olha, dos 5 irmãos, 4 tiveram a oportunidade de sair, estudar, fazer sua carreira, tem 2 irmãos que são empresários, eu e um outro irmão somos pastor, então a gente teve as nossas oportunidades, e tem um irmão que mora lá ainda até hoje com os meus pais. Meu pai está com 86, a minha mãe com 84 anos, é o irmão que está lá cuidando dos pais. Nós vamos fazer o seguinte, nós 4 vamos abrir mão
né, da parte da herança que a gente teria daquela propriedade lá, e vamos deixar tudo para o irmão que está morando junto com os pais, e ele vai ficar cuidando dos pais na sua velhice, está tudo certo, o pai disse, essa é uma boa ideia, e já passou a escritura da terra no nome do meu irmão, hoje meu irmão já pode fazer os seus negócios, seu financiamento no banco, tudo certinho, bem tranquilo. Você consegue imaginar uma situação dessas há 2000 anos atrás? Mas nem pensar. Sabe por quê? Quando é que a gente divide a herança do pai? Na morte do pai. E perceba, esse filho, ele não está dizendo assim, ô pai, eu queria saber o que é que eu vou ganhar de herança lá na frente. Não é isso que o filho diz. O que o filho diz? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele não quer o conhecimento do que ele iria ganhar, ele quer a posse do que ele ia ganhar. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Pai, se tu morresse, não faria diferença nenhuma para mim, porque o que eu estou interessado é o quê? Na parte dos bens. É isso que um ouvinte de Jesus daquela época, naquela cultura, iria entender quando Jesus contou essa história de um filho que chegou para o pai e disse, me dá a parte dos bens. É como se ele estivesse dizendo assim, pai, não estou interessado em ti, eu só quero saber e só quero os bens que me cabem. Se tu morrer não faz diferença nenhuma. Quando a gente pega esse detalhe cultural da época e traz agora para a interpretação, não é isso que muitas pessoas nesse mundo dizem? Se Deus existe ou não existe, estou nem preocupado. Se Deus já morreu ou não morreu, não estou nem aí. O que eu quero é viver a minha vida. O que a gente fez? Pegou um detalhe da cultura daquela época, entendeu como é que funciona e trouxemos isso para a interpretação do texto, para fazer a interpretação correta. Não adiantaria você pegar assim, não, herança hoje funciona assim. A história não foi contada hoje, ela foi contada 2000 anos atrás, então eu preciso entender como é que funciona a cultura naquela época. Um outro detalhe ainda, nessa mesma parábola, lá na frente, vai dizer que o filho mais novo, quando ele saiu, gastou todos os bens, né? E aí quando ele não tinha mais nada o que fazer, nem para comer, ele foi se agregar lá com um criador de porcos, né? E um comentarista que eu li, ele disse assim, um oriental, quando ele quer se livrar de alguém, ele dá para ele um trabalho que ele tem certeza que ele não vai fazer. Lembra? Um judeu, ele não podia comer carne de porco, então óbvio que ele não iria trabalhar, mas esse jovem não tem mais aonde fazer, ele não tem nem aonde cair morto, e aí ele teve que trabalhar para um gentil, cuidando do porco. Isso é totalmente fora, né? Mas aí diz no texto, que esse rapaz queria comer as alfarrobas que os porcos comiam. E aí a gente começa a se perguntar, o que é que são alfarrobas? E eu desde criança, eu cresci vendo aquelas histórias ilustradas, né, das historinhas, das parábolas da Bíblia, e aí eles desenhando as alfarrobas, aquele resto de comida que você vai juntando dentro de casa, né? Uma casca de batata, uma folha de repolho que sobrou, o resto da gordura lá que você tirou da panela, como é que chama isso ainda? Lavagem, exatamente. E como eu morei no interior, então eu sabia muito bem como é que isso funcionava. Só que o que eu estava fazendo nessa hora? Pegando o meu conhecimento dessa época e colocando para dentro da Bíblia. Mas não é esse o exercício que a gente tem que fazer. Eu preciso entender como é que funcionava lá e trazer para cá. Sabe o que são as alfarrobas? As alfarrobas são o fruto da alfarrobeira. É um arbusto que dá no deserto, que quando os animais não têm mais nada o que comer,
você dá essas, é tipo uma vagem, né? Uma coisa assim, que não tem valor nutritivo nenhum. Ou alguém brincou assim, comer isso e comer isopor é mais ou menos a mesma coisa, né? Não tem muito valor nutritivo, mas era o que ele tinha à disposição para comer. Então eu não posso pegar aquilo que eu conheço, a lavagem, não sei o quê, não está falando disso, está falando do fruto da alfarrobeira, que era um arbusto que dava no deserto, que quando não tinham o que comer, eles davam para os bichinhos então, né? Então o que eu quero dizer com isso? Sempre que ler um texto bíblico, ler uma parábola, ler uma outra passagem, e tiver um detalhe, mas será como é que era naquela época? Se é igual a hoje, sem problema nenhum, mas se for diferente, eu não posso pegar aquilo que eu sei hoje, eu preciso entender como é que era naquela época. Hoje, felizmente, nós temos materiais muito bons para isso, livros excelentes que falam sobre cultura. Tem um livro da CPAD chamado Manual de Usos e Costumes, Ralph Gover, procure esse livro, não sei se ele está editado ainda, se não editar, vocês têm que pedir para a turma lá republicar de novo, porque é um dos melhores livros que eu já li sobre cultura bíblica. Aí você quer procurar como é que era a educação de crianças naquela época, aí ele tem toda uma parte sobre isso, como é que funcionava a comida na casa, aí ele tem toda uma orientação sobre isso. Isso vai ajudar a gente a fazer uma boa interpretação. Vamos um pouco mais adiante. Uma outra regra de interpretação nas parábolas, o significado dos símbolos. Porque na Bíblia tem muita simbologia, e aí a gente precisa entender o que cada símbolo significa. E a regra aqui é a seguinte, o contexto, de novo aparecendo o contexto, esse rapaz vai perseguir a gente um bom tempo aqui, tá? O contexto define o significado do símbolo. O que significa isso? Pode ser que um mesmo símbolo tenha significados diferentes em diferentes lugares da Bíblia. Querem ver algum exemplo? Olha lá. Vocês sabem o que significa serpente na Bíblia? O que vem à sua mente quando você lembra de serpente e Bíblia? A cobra, mas o que está envolvido? Quem é? Satanás, Gênesis 3, o diabo, né? E se eu disser para vocês que tem um lugar em João capítulo 3, verso 14, que diz assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, serpente nesse caso é um símbolo para Jesus, para a cruz de Cristo. Tá, mas para lá. Serpente na Bíblia é Satanás, Gênesis 3, ou é Jesus, João 3,14? Depende do contexto. Depende de onde você está lendo o texto. Lá em Gênesis 3 é óbvio que é Satanás. Em João 3,14 é óbvio que é um símbolo para Jesus. Então sempre presta atenção nos símbolos. O que é que significa aqui, o que é que significa em outro lugar. Vamos fazer mais um exercício. O que é leão na Bíblia? Leão daí é fácil, né? Leão da tribo de Judá, né? E aí está tudo resolvido. Só que aí vem o Pedro, e o Pedro complica a nossa vida, né? Dizendo que o diabo é como um leão que ruge em derredor, procurando alguém para devorar. Tá, mas leão na Bíblia é Jesus ou é Satanás? Depende do contexto. Depende de onde você está lendo a passagem. Você precisa olhar o que está ao redor para interpretar da forma correta. Aí deixa eu perguntar para vocês, para nós chegarmos numa parábola. E o que é que significa fermento na Bíblia? Fermento é coisa ruim, fermento do mal, fermento dos fariseus, dos saduceus, fermento de Herodes, né? Símbolo do mal. Aí vem Jesus e diz assim, porque o reino de Deus é semelhante a uma medida de fermento, misturado em 3 medidas de farinha. E aí vocês não fazem ideia do que alguns intérpretes tentaram fazer para explicar como é que uma coisa ruim, fermento, é comparado ao reino, e tentaram achar fazer toda uma gambiarra. Não precisa. Nesse lugar da parábola, fermento é símbolo de coisa boa.
Vocês já viram fazer pão? Ou vocês já fizeram? Como eu nasci na roça, e eu era o mais novo desses 5 rapazes, né? Então, sobrou para mim ajudar a mãe dentro de casa, né? Fazia queijo, fazia pão, fazia tudo o que precisava, né? E nas primeiras vezes eu olhava para aquela bacia de massa e digo assim, mãe, hoje não deu certo, né? Hoje não funcionou. E aí a mãe dizia assim, vai brincar, e daqui umas 2 horas você volta. E aí aquela bacia de massa tinha crescido e estava transbordando por cima, porque o fermento tinha feito o seu efeito. Assim é o reino de Deus. Você coloca ele lá na massa, parece que não deu nada. Jesus começou com um grupo de 12 discípulos, que quando você olha o currículo daqueles 12, se diz assim, meu Deus do céu, como ele foi se atrapalhar tanto? E quando você vê aqueles 12 botaram o Império Romano de ponta cabeça, do mesmo jeito que uma pequena pitada de fermento no meio de 3 medidas de farinha, transforma e leveda toda a massa. Então, nesse texto da parábola do fermento é coisa boa. Ah, mas lá Paulo diz do fermento de Herodes e do fermento dos, né, de tal. Deixa o Paulo lá com a ilustração dele. Nós estamos olhando aqui a parábola de Jesus, onde ele diz que o reino de Deus é o fermento, que produz esse efeito de dentro para fora e transforma tudo. Então, qual é a regra aqui? Cuide com o significado dos símbolos. Cada contexto define o que aquele símbolo significa naquele lugar. Não dá para fazer confusão, senão não vai dar certo. Pouco mais adiante, vamos para uma outra regra de interpretação. Há uma grande discussão entre os que trabalham com interpretação de parábolas sobre essa questão de quantas coisas eu posso encontrar numa parábola. Será que é uma verdade só ou existem mais verdades, mais lições que eu posso tirar de uma mesma parábola? Vão ter alguns, por conta, lembra lá o que o Agostinho fez lá no século IV? Alegorizou e achou detalhe em tudo. Aí chegou um momento da história onde alguns disseram assim, mas não pode, isso está errado, isso não é tudo aquilo ali. E aí eles foram para o outro extremo e disseram assim, não, tem uma verdade só, é só isso e ponto final. Então alguns pensam dessa forma. Outros vão dizer assim, não, pode ser que alguns detalhes ajudam a interpretar essa verdade central. E alguns ainda vão um pouco mais adiante e vão dizer assim, existe uma espécie de conglomerado teológico. Uma mesma parábola pode tratar de 2 ou 3 temas, por exemplo. Lembro de uma parábola chamada do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas também. Lucas conta muitas parábolas, e parábolas assim fantásticas. Fariseu e o publicano, daqueles 2 que vão para o templo, primeiro o fariseu, né, está lá e agradece a Deus, né, porque ele não é como os adúlteros e os roubadores e os não sei o que, dá dízimo de tudo que ele tem, jejua 2 vezes por semana, ele quase chega a parabenizar Deus por ter um filho tão bom que nem ele, né? Não chega tanto, mas quase, né? E aí depois vem aquele homem, o publicano, que só tem coragem de bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Se a gente olhar essa parábola assim de forma bem rápida, qual é o tema que essa parábola trata? De que assunto essa parábola está falando? Adoração correta no templo poderia ser um assunto, humildade poderia ser outro, oração, porque ele está tratando de oração. Sabe qual é o tema que eu acho que está nessa parábola? Justificação. Porque quando olha no contexto antes diz assim, e Jesus lhes contou esta parábola porque alguns fariseus justificavam-se a si mesmos. E quando ele termina a parábola ele diz assim, e esse, o publicano desceu justificado e o outro não. No início fala de justificação e no final.
Tá, mas ele não fala de oração? Sim, fala de oração também. Fala de adoração no templo? Fala também. Então, nesse sentido, às vezes a mesma parábola pode tratar de mais temas. Mas qual é o cuidado que nós precisamos ter? E aí quero fazer uma ilustração com vocês aqui. Vocês sabem o que é isso? Uma roda de bicicleta. O que tem no centro dessa roda da bicicleta? O eixo. Só que o eixo ele faz parte da bicicleta. Vamos ficar só na roda. Como é que chama essa parte bem do meio ali? Cubo. Ah, sempre tem que ter alguém que conhece, né? Alguém de vocês, no seu tempo de malandragem, já desmontou um cubo desses? Já, né? O que é que acontece com os raios de uma roda dessas quando você tira o cubo dali? Vira uma bagunça toda aquela. Vocês sabem qual é a nossa função na hora da interpretação de uma parábola? Colocar o cubo, essa parte redonda do centro, colocar o cubo no lugar certo. Porque quando o cubo está no lugar certo, todos os raios vão encaixar. Enquanto o cubo estiver no lugar errado, é uma bagunça, é um caos. E é assim com as parábolas. A hora que eu achei a linha central da interpretação, todos os detalhes vão me ajudar. Enquanto eu não achar essa linha central, essa verdade central, eu posso começar por qualquer detalhe, e ele só vai me atrapalhar. Vai dar o que o Agostinho fez lá atrás na parábola do samaritano. Não vai funcionar. Então esse é o nosso exercício. Quando eu estou olhando uma parábola, qual é a linha central? Lembram ontem de manhã, quando nós fizemos o exercício daquelas 3 parábolas em Lucas 15? Ovelha perdida, não, ovelha perdida era vocês, desse lado, né? A ovelha perdida, a moeda perdida e os 2 filhos, lembra? Os que se perderam longe de casa, os que se perderam dentro de casa. O filho mais novo que foi para longe e o filho mais velho que estava perdido dentro de casa. A hora que eu achei esse detalhe, essa linha central, aí qualquer outro detalhe vai me ajudar a entender isso. Enquanto eu não entender essa linha central, não adianta eu querer dizer, mas será o que era o chinelo que ele deu para o filho quando ele voltou para casa? Não adianta começar pela sandália dele, pelo Havaianas que ele ganhou quando voltou para casa. Não adianta perguntar o que é o porco, o que são as alfarrobas. Eu tenho que entender a linha central. A hora que eu encontrei isso, aí os detalhes vão me ajudar a fazer a interpretação correta. Essa é a lógica que a gente precisa utilizar. Um pouco mais adiante, a teologia bíblica é uma outra boa regra de interpretação. Qual que é a ideia aqui? Eu leio um texto, uma parábola, começo a interpretar, e de repente eu acho ali aquela pérola preciosa. Olha o que eu encontrei aqui. E aí eu já saio pregando. Calma, devagar nas curvas. Né? Como é que é a placa de trânsito nas rodovias? Na dúvida, não ultrapasse. Né? Vai devagar. Sempre que eu encontrar uma verdade num texto bíblico, eu preciso comparar isso com o restante da teologia bíblica que a gente já conhece. Aquilo que já está claro nas Escrituras. E não sai, olha aqui uma coisa nova, e de repente vai contra aquilo que o resto da Bíblia já ensinou. Eu não assisti pessoalmente, mas um amigo meu contou de uma pregação que ele ouviu de uma pessoa falando sobre a parábola do samaritano, que nós lemos agora há pouco aqui. Ele disse que a pessoa que estava pregando, né, foi pregando, ensinando, aí quando chegou lá, na parte final, onde diz que aquele samaritano entregou 2 denários, né, para o dono da hospedaria, até ali estava indo tudo muito bem,
E muitas vezes as pregações elas vão indo muito bem até um ponto, né? Quando parece que dá uma descarrilhada e depois não acham mais o trilho de novo, né? E aí a pessoa que estava pregando disse 2 denários. O que significam 2 denários? Bom, tem um outro lugar, numa outra parábola, que 1 denário significa o quê? Equivalente a 1 dia de trabalho. Lembra a parábola dos trabalhadores na vinha? Quando chegou no final do dia foi pago 1 denário para 1 dia de trabalho. Então 2 denários significariam 2 dias de trabalho. Mas lá em Pedro diz que para Deus 1 dia é equivalente a 1000 anos. 1 dia, 1000 anos, 2 dias, 2000 anos, e não sei o que mais juntou, marcou a data da volta de Cristo para 2000 e não lembro quando foi, que já passou agora. E aquele meu amigo que estava assistindo essa pregação disse que assim deu vontade de levantar no meio da igreja e dizer assim, para tudo, não é isso que está escrito no texto, mas por respeito ele não fez, né? Não dá para fazer isso. Era só ter olhado o texto de Mateus 24, 36, que diz assim a respeito, o próprio Jesus dizendo, né, a respeito daquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe. E como é que aquele pregador queria marcar a data a partir das 2 moedas da parábola do samaritano? Não dá. Então, sempre que nós estamos interpretando um texto, e às vezes dá aquele clique assim, olha o que eu achei aqui. Devagar, espera, deixa ali, dá uma revisada em todo o restante da Bíblia e vê se isso é equivalente, se bate, aí tranquilo, aí vai em frente. Mas se vai contra aquilo que já está claro em outro lugar nas Escrituras, você se equivocou na sua interpretação. Precisamos tomar esse cuidado de sempre comparar com a teologia bíblica. E finalmente, uma outra regra de interpretação ainda é que nós precisamos atualizar a interpretação, no sentido de, bom, lá naquela época, o mestre da lei, ou os discípulos, ou a multidão, alguém estava ouvindo aquela história e significou isso para aquele contexto. Mas agora eu estou, 2000 anos depois disso, numa comunidade urbana, num contexto diferente. Como é que eu vou pegar aquela verdade que está clara naquele momento e trazer para os nossos dias? Mas o caminho sempre é esse, eu nunca começo por nossos dias. Eu começo, qual foi a intenção de Jesus naquele momento em que ele contou aquela história, qual foi a intenção dele, qual foi a lição que significou para as pessoas daquela época, e então como é que eu posso trazer isso para a nossa realidade? Senão vai dar problema. Se eu fizer o movimento contrário, não vai funcionar. Eu tenho que fazer o movimento correto. Muito bem, vamos um pouco mais adiante. Agora eu quero fazer com vocês um exercício de interpretação de uma parábola, para ver se a gente entendeu essa, como é que eu vou dizer assim, essas regras que foram colocadas aqui, se a gente vai aplicá-las corretamente. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, eu vou projetar aqui também, mas eu sempre prefiro quando você abre a sua Bíblia, anota e deixa ali marcado aquilo que estamos estudando. Lucas capítulo 18, o verso 25. O texto bíblico diz o seguinte: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso é uma parábola, pequenininha, mas é uma parábola. A gente tem aquelas parábolas extensas, 20 versículos mais ou menos, e tem algumas parábolas que são um versículo apenas, e esse é um exemplo disso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí começam as interpretações, cada um dá o seu palpite. O que eu já vi pessoas talvez mais abastadas dentro da igreja apanharem, por causa desse texto, e por causa de interpretações que são dadas para esse texto. Está vendo? Tu vai para o inferno. Afinal de contas, o negócio aí é difícil.
É complicado. É mais fácil acontecer isso aí do que um rico ir para o céu. Vamos ver o que o texto diz? Vamos dar uma estudada nesse assunto aqui. Qual é o contexto? Sempre a nossa primeira pergunta. Onde é que esse texto está envolvido? O que foi dito? O que estava acontecendo quando essa parábola é contada? E aí a gente volta um pouquinho, do versículo 18 em diante, lá de Lucas 18, que vai dizer assim: certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta lá que o mestre da lei tinha feito para Jesus, lá em Lucas 10, né? E aí Jesus diz, por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aí vem a parábola. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vamos ver se a gente entende bem esse contexto o que está acontecendo ali. Um homem, os evangelhos paralelos até colocam que era um jovem, né, mas dá para perceber que era uma pessoa abastada, uma pessoa influente, né? E aí ele chega correndo para Jesus com uma pergunta. A pergunta crucial que todos nós deveríamos nos fazer. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta importante que ele fez. Só que quando a gente olha a resposta de Jesus, a primeira reação de Jesus, a gente quase fica assustado assim, opa, o que aconteceu? Porque olha o que Jesus diz, por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Não dá impressão assim um pouco de aspereza, né? Assim, foi meio forte essa resposta. O rapaz veio todo, né, preocupado e querendo saber o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, e Jesus chega para lá nele. Lembra o que ele vai dizer logo na sequência? Quando Jesus pergunta assim, conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O que ele responde? Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. É mais ou menos, parece ele dizendo assim, eu sou um cara bom, eu mereço a salvação, eu faço tudo isso. Agora volta a fita. Lembra quando Jesus diz, alto lá, bom, há um só, e não é você. Dá para entender agora? Ele lá na frente, ele ia dizer assim, olha como eu sou bom, quanta coisa boa que eu faço. Antes que ele chegasse naquilo, Jesus já dá uma na canela dele, né? Para quem é de futebol, entra assim com as travas na canela do rapaz, dizendo assim, se você acha que você é bom, saiba que há um só que é bom, e não é você, é só Deus. Então, se você acha que merece alguma coisa, está enganado. Não é, não merece. Só Deus é bom. Mas, aí quando ele diz, né, tudo isso tenho feito desde a minha juventude, aí Jesus começa a tratar, né, começa a mexer lá na ferida do rapaz. E ele diz assim, uma coisa só te falta, né, já que você faz tudo certo, está tudo, né, tudo certinho, só tem uma coisinha que eu queria pedir, adicionar, né, nessa lista toda, e só uma coisinha, coisa pouca, né? Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Só isso. Já que você faz tudo certo, só isso aí, está resolvido o problema. O que eu acho interessante em Jesus é que ele é cirúrgico. Sabe aquela coisa assim? Ele vai lá no pontinho.
lá onde precisa. Ele não fica rodeando assim, né? Às vezes a gente tem dificuldade de chegar na pessoa e dizer assim, ó, esse é o teu problema, aqui que você precisa tratar. Jesus sabia ir lá no ponto lá e dar uma torcida assim para, né, para tratar exatamente o que precisava. Porque o que tinha acontecido aqui nesse lugar? Com esse homem, com esse jovem? Ele tinha colocado no lugar de Deus as coisas que ele tinha. Não estava errado que ele não furtava, que ele não dava, que ele dava bom testemunho, isso tudo está certo. Mas tinha uma coisa que, e aí Jesus vai lá naquele ponto e quer resolver, porque ele tinha colocado as coisas que ele tinha no lugar de Deus. E aí Jesus diz, eu vou tirar isso, precisa tirar isso está no lugar errado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, e se eu não voltar, vocês me ajudem eu voltar de novo para a parábola, tá? Lembra no Antigo Testamento, um personagem chamado Abraão? E as histórias do Abraão? O Abraão chega a uma altura, na verdade antes era Abrão o nome dele, né? E aí o nome dele passou a ser Abraão, que significa pai de uma grande nação. O legal dos nomes hebraicos é que eles têm significados, né? Pai de uma grande nação. Eu fico imaginando o Abraão passeando por ali, aí um dia ele chega num lugar, e aí alguém pergunta, como é que é seu nome? Pai de uma grande nação. Opa, né? E como é que está? Por enquanto nada, né? Eu e minha esposa, a gente está com dificuldade, né, de engravidar, então por enquanto nada ainda, né? Aí continua a vida, vai indo por aqui, para lá, ele chega num outro lugar, como é que é seu nome? Pai de uma grande nação. Olha, que interessante. E aí, como é que está? Olha, nasceu Ismael, né? Que é o filho com a empregada, mas Deus disse que não está valendo esse ainda, né? Mas a promessa era pai de uma grande nação. E aí ele continua mais um pouco, ele chega em algum outro lugar e alguém pergunta, como é que é seu nome? Pai de uma grande nação. Opa, e como é que está? Já tem um agora, o Isaac. Você consegue imaginar o que significava Isaac para Abraão? Consegue imaginar? Abraão tinha uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão creu nessa promessa. E ele está lá já com 100 anos e ele tem um filho. Isso é para... Né? O que significa Isaac para ele? Tudo. Pode acabar o mundo, mas eu vou proteger aquele que é a garantia da promessa que Deus me fez. Aí o que Deus faz? Ô Abraão, o negócio é o seguinte, pega o Isaac, vai lá em cima no monte e sacrifica. Não, isso não, eu faço qualquer coisa, mas isso não dá, porque ele é a garantia da promessa que eu tenho. E Deus disse, pega o Isaac, vai lá no monte e sacrifica ele. Que lição a gente tira dessa passagem? Sempre que você colocar qualquer coisa no lugar que pertence só para Deus, Deus vai olhar para você e dizer assim, dá para mim. E a gente se agarra naquilo com todas as forças, e Deus diz, se isso está te atrapalhando, se isso está atrapalhando o teu relacionamento comigo, dá para mim. Foi o que aconteceu com Abraão, e não é isso que está acontecendo aqui com o jovem rico? Ele fazia muita coisa boa, ele obedecia os mandamentos, mas ele tinha pego uma coisa e colocado no primeiro lugar que pertence para Deus. O que Deus fez? O que Jesus disse para ele? Dá esse negócio para mim porque está te atrapalhando. E ele faz isso com a gente também, tá? Toma cuidado. Se você colocar uma coisa no lugar de Deus, eu não estou dizendo que não dá para ter bens, que não dá para ter familiares, pessoas, Deus nos dá todas essas coisas, mas se qualquer uma delas ocupar o lugar que é de Deus, ele tem um tratamento bem simples para isso, bem direto, dá para mim. O que acontece nesse caso de Lucas 18, do jovem rico?
quando Jesus faz esse tratamento e diz assim: você colocou uma coisa no lugar de Deus. Se desfaça disso para que você possa voltar a ter um relacionamento perfeito com Deus. O que fez? O que o jovem fez? Saiu triste. E aí o texto diz, porque ele era riquíssimo. Qual foi a escolha que ele fez? Eu prefiro ficar com as minhas riquezas do que abrir mão delas para seguir a Cristo. E nesse contexto é que Jesus entra com essa parábola. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, para interpretar essa parábola, eu não posso esquecer daquilo que está no entorno, senão não vai dar certo. Mas nós precisamos ir um pouquinho além. Lembra da outra regra? Teologia bíblica. Será que na teologia bíblica, olhando a Bíblia como um toda, será que Jesus, será que Deus é contra ricos entrar no reino de Deus? Ué, como não? Acabou de dizer ali. Você vira a página, uma página só, talvez nem precisa virar a página. Nós estamos em Lucas 18. Lucas 19. O que tem no texto de Lucas 19? História de Zaqueu. Um homem muito abastado. Como é que termina o relato sobre Zaqueu? Hoje entrou salvação nessa... Ué, mas como assim? Deus não é contra rico? Deus não diz que é impossível um rico entrar no reino de Deus? Estava lá no texto anterior, agora um rico entra. Agora eu fiquei confuso. Estou brincando com vocês. Lembro a importância de sempre que eu pego um texto, confrontar ele com o restante das Escrituras, porque seria muito simples eu sair a partir do texto anterior dizendo assim, não, rico está perdido, vai para o inferno direto, passou da conta bancária do valor X, é passaporte para o inferno. Não, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Você olha no Antigo Testamento, alguns dos personagens principais, o rei Davi, Jó, Abraão, pessoas muito abastadas, e eram pessoas, amigo de Deus, homem segundo o coração de Deus. Quando fala de Jó, homem reto, justo, íntegro, se desviava do mal, melhor testemunho. Mas então, a teologia bíblica não é que rico não pode ir para o céu. Tá, mas então eu preciso entender o que essa parábola quer dizer. E aí nós precisamos ir um pouco mais adiante. Existem algumas tentativas de se explicar como é que daria para dar uma saída, porque afinal de contas, eu tenho na igreja alguns irmãos assim, eles são mais abastados, e eu gostaria muito que eles também fossem para o céu, e às vezes até o cara é um bom dizimista na igreja, não posso sair dizendo, então o pessoal começa a tentar algumas tentativas de como é que eu poderia fazer um rico entrar no céu. Internet é uma beleza, ela tem de tudo que você espera. Eu preciso fazer o camelo passar naquele fundo de agulha. Então vamos dar um impulso inicial lá em cima, já deram uma ensaboada no camelo ali para facilitar. O rapazinho em cima da agulha vai dar um reforço, e o outro lá atrás ainda vai puxar para ver se a gente consegue fazer esse camelo passar no fundo da agulha para conseguir, então, aquelas pessoas mais abastadas dar um jeito, tá? Vamos tentar, vamos ver se a gente entende que explicações alguns têm dado. Provavelmente vocês devem ter ouvido isso já em algum lugar. Uma pergunta que alguns fazem é a seguinte: será que nesse texto, quando fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, será que camelo é camelo nesse texto? Porque vai que não é camelo, que é alguma outra coisa e a gente está se preocupando de varde aqui, no grego nós temos essa palavrinha aqui, camelos, que translitera camelos, que é esse... Não, esse está muito mal educado, esse aqui está melhor.
que é esse bichinho aqui, né? Aquele que a gente conhece lá do zoológico, né? Do filme e assim por diante. E nós temos no grego uma outra palavrinha, que é camilos, que é um cordão. Olha que negócio interessante. Camelos, escrito daquela forma lá em cima, é o camelo, é o bicho. Camilos, escrito dessa forma, é um cordão. Vai que os copistas, aqueles que escreveram o texto bíblico, se enganaram por uma letrinha e ela nem é tão diferente assim. E nós estamos até hoje tentando se explicar por que passar um camelo tal e na verdade era só camilos, era o cordão. Pode ser uma tentativa. Só que para isso eu teria que concordar que Mateus, Marcos e Lucas, que os três erraram, ou botaram uma outra palavra, que todos os copistas durante a história toda copiaram a palavra errada, e aí já não, a minha fé não é tanto assim. Eu prefiro ficar com o texto que está aqui, com o camelo mesmo, com o rapazinho aquele maior, né, com aquelas duas curvas em cima, que é mais difícil ainda para passar na agulha, né? E tem um outro detalhe ainda. Existem ditados parecidos em outras regiões do mundo. Por exemplo, na África se diz assim, é mais fácil passar um elefante num determinado orifício do que acontecer tal e tal coisa. Qual que é a ideia? Sempre se pega o maior animal conhecido com o menor orifício, com o menor buraquinho. No caso dos judeus, lá do Oriente Médio, o que eles conheciam de maior animal? Um camelo. Então, é isso que eles colocam. Tá? Então, acho que aqui é camelo mesmo. Tá? Mas tem uma outra pergunta que dá para fazer ainda. Será que agulha é agulha? Porque pode ser que não seja uma agulha e aí a gente tem alguma chance de dar um jeito aqui, né? Alguns vão dizer que o olho da agulha seria aquela pequena portinhola no grande portão das aldeias. Nessa época, era uma época de muitas guerras constantes, e aí as aldeias, para se protegerem, elas construíam enormes muralhas ao redor. E aí tinha um grande portão naquela muralha para entrar com as caravanas e os camelos e os cavalos e tudo que precisava. Só que isso era muito complicado abrir toda hora. Precisava lá 4, 5 homens para conseguir abrir aquela porta, aquele portão. Então o que tinha dentro desse grande portão? Uma pequena portinhola. É mais ou menos como algumas garagens nossas tem isso, né? Tem aquela garagem grande para o carro entrar e tem uma portinha pequena para o pedestre entrar ali, né? Então, alguns vão dizer assim, não, esse é o olho da agulha que Jesus estava falando. E aí, se você imaginar um camelo, né, com um pouco de esforço, né, com um pouco assim de... vai que dá, né? E aí alguns ainda colocam assim, não, porque se o camelo entrar de joelhos, né, tem que entrar prostrado e tirar as suas cargas de sobre si, né, a carga do pecado, e aí já espiritualiza tudo, e aí vai que eu ponho um camelo passar por esse olho da agulha. Tem um autor que eu li, que é muito bom, ontem eu comentei sobre o livro chamado Parábolas de Lucas, e o autor desse livro, ele viveu 20 anos entre beduínos no deserto da Judéia, para entender como é o jeito desse povo pensar, porque ele disse que o beduíno que mora lá no deserto, a forma dele viver, dele pensar, dele agir, é muito parecido de 2000 anos atrás. Então ele viveu 20 anos pesquisando no meio desse povo, e ele disse assim, de fato, essa portinhola existia, mas em lugar nenhum, em toda a literatura judaica, ela foi chamada de olho de agulha. Ou seja, não é isso também. E aí tem mais um detalhe ainda. Quem que está escrevendo esse texto para nós? Quem que é o evangelista? Lucas. Vocês lembram o que era o Lucas de profissão? Médico. Enquanto Mateus e Marcos usam uma palavra bem genérica para agulha, Lucas usa a palavra belones, que é agulha de cirurgião. Ele era médico. Ele não estava pensando num portão de cidade, numa portinhola, nada disso. Ele estava pensando numa agulhinha desse tamanho. Ele era médico, ele sabia do que ele estava tratando. Em resumo,
camelo parece que é camelo e agulha parece que é agulha nesse texto. E aí a gente volta para o começo de tudo e diz assim, e agora, como é que eu resolvo esse problema? Quando a gente continua lendo o texto, nós vamos ver que os discípulos, né, e aí vem lá, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O negócio fica tão complicado, mas tão complicado, que as pessoas que estão ouvindo Jesus fazem a seguinte pergunta. E os que ouviram disseram, sendo assim, para lá, para tudo. Sendo assim, quem pode ser salvo? A essa altura, eu não estou mais nem preocupado com o rico, porque se esse negócio é tão complicado, quem é que pode ser salvo? Quer ver a resposta de Jesus? Bingo! Exatamente isso. Você sabia que salvação é impossível para todo mundo? Ninguém consegue salvar. Mas sabe da parte boa da história? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Salvação não é uma questão de status social, não é se eu sou mais rico ou mais pobre, ou meia boca, ou sei lá como é que chamam hoje em dia. Porque tem gente que diz assim, o cara porque ele é rico, ele automaticamente vai para o inferno. O cara que é pobre, ele automaticamente vai para o céu. Não vai. Se ele não for regenerado por Jesus Cristo, se ele não se converter, ele também não vai. Assim como o rico também não vai. É óbvio que pessoas que têm talvez mais riquezas vão ter aquela tendência de, bom, se eu estou doente, o que eu posso pagar o melhor médico. Se eu me enrolei, eu posso pagar o melhor advogado. Se eu tiver fome, eu posso comprar a comida que eu quero. A tendência dele é, né? Mas ele não pode se salvar, assim como nenhuma pessoa consegue se salvar. Salvação é restrito à graça de Deus, e não aquilo que nós podemos fazer, seja com dinheiro ou sem dinheiro. Pedro entendeu o negócio e ele vai dizer o seguinte, se o negócio é desse jeito, já que não dá para fazer nada, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É a única coisa que dá para fazer. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez por mim. Então, pare de bater nos ricos, né? Ele é irmão teu da mesma forma como você, como eu, como qualquer outro. Ele é tão carente da graça quanto eu e você também somos. E ele pode ter a mesma salvação que nós também podemos. Mas todos precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, porque é a única coisa que podemos fazer. É o que Pedro diz, deixamos tudo e te seguimos, já que não dá para fazer nada além disso. Então esse foi um exemplo de uma parábola que a gente fez a interpretação para ver se aquelas regras que a gente passou antes, elas fazem sentido aplicando num determinado texto. Que Deus os abençoe a ler esses textos e compreendê-los e interpretá-los da forma correta. Pastor, administre se quer fazer ainda um período de perguntas ou não, fique à vontade. Irmãos, quem está apaixonado aí pelo pastor Clayton? Eu já sou casado. Ele disse que já é casado. O ano que vem tem que voltar aqui, não tem? Hã? E o ano que vem, se Deus permitir, nós vamos trazer a esposa dele, que é a doutora Marivete, especializada em Antigo Testamento, com mestrado, a sua dissertação. Vocês querem conhecer o currículo, a documentação deles, a dissertação, o que foi o tema das dissertações deles no Novo Testamento, no mestrado, no doutorado, dos dois, é só você entrar, Dr. Clayton Kunz, escavador. Aí vem ali o currículo dele, e aí vem os trabalhos
os artigos, os livros, e que você pode ler, você vai enriquecer muito. A doutora Marivete tem um trabalho sobre a mulher de Ló. Eu disse para ela que eu não quis ler, porque eu já sou contra sem ler. Aí ela falou, você tem que ler. E aí até hoje eu ainda não li. A doutora Marivete, se Deus quiser, também vai estar aqui o ano que vem. De repente a gente pode fazer os dois juntos. Ele com o grupo e ela com as mulheres. Se não for possível assim, ela vem no outro dia, numa outra data. Que aí o tema que a gente está querendo é exatamente um dos temas que ela é muito especializada sobre a questão da sabedoria, o que são os sábios e sabedoria em Israel. Ela trabalha a sabedoria e o sábio no Antigo Oriente, depois dentro da Bíblia, mas aí especializar a mulher sábia na Bíblia. Aí ela vai trabalhar sobre a mulher sábia na Bíblia. Nós temos mulheres com nomes conhecidos e temos mulheres, como é que fala quando não é conhecida? Anônimas, né? Então, é um casal muito abençoado. E o pastor Clayton, Dr. Clayton, a gente quer trazer ele para aquele tema sobre ações parabólicas, né? Tá bom? Vamos se preparando, que o ano que vem vai ter mais em nome de Jesus. Mas nós vamos fazer o seguinte, duas perguntas, porque já está, as horas já se vão. Nós vamos fazer uma pergunta aqui e uma pergunta aí. Tá certo? Então nós vamos começar. Raimundo, me ajuda aí, por favor. Pega um microfone, alguém aqui tem uma pergunta? O Luiz. Então, vai lá. O Luiz, então, já matou aqui os obreiros aqui, porque o Luiz é evangelista. Então, depois os irmãos pegam ele de pau aí. E depois nós vamos aos outros irmãos. O pastor Geraldo também. Aí não tem como, é decano. Aí tem que deixar. Pois não, Luiz. Pastor, você está falando sobre aquela palavra do jovem rico. Você deu o exemplo da roda, né? Do eixo. Se for tem que saber, entender, como encontrar a linha certa do texto. Eu pergunto, como a gente tenta conseguir encontrar essa linha? Sobre essa palavra que você falou agora há pouco aí, eu já estudei ela há um bom tempo aí atrás, né? Eu sou sobre o livro do que a gente vê, né? Sim, muito bom. De Lucas, eu tenho ele também aqui desde novembro de 94. Ainda o camponês é a poesia? Isso. Já é. Então, eu já li, já estudei, não consigo entender. Estou falando aí, como encontrar a linha certa do tempo no texto? Como a gente consegue fazer isso, no caso, nessa parábola que o senhor falou aí? O senhor mandou separar tudinho, como botar o eixo e quando começa a colocar a linha certa. Como a gente chega nesse ponto aí? Eu creio que uma das coisas que mais ajuda nisso é o contexto. É essa questão assim, o que estava acontecendo, né? E por isso eu tirei eu acho que eu acabei usando uns 15 minutos falando sobre o jovem rico, sobre tudo aquilo que, bom, isso não é a parábola, mas se eu não entender o que estava na cabeça daquele jovem rico, que ele tinha colocado algo no lugar de Deus e que aquilo estava atrapalhando a riqueza em si não é mal. Lembra quando Paulo fala lá na frente, ele não vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você coloca ele, quando você tem uma relação errada com ele, esse é o problema, né? Então, esse exercício de olhar, mas como é que aquela história do jovem rico, por que ele fala isso depois daquela história? Para mim, o contexto, antes numa das telas estava lá, na verdade já de ontem, né? O contexto é a chave da interpretação. Para mim é ali que começa e ela vai dar assim, olha, não dá para ir, tipo assim, não dá para tirar outra conclusão porque o contexto não permite, não deixa chegar nessa conclusão. A própria questão do contexto, então o rico vai para o inferno. Aí você continua lendo, está no finalzinho do 18, pulou para o 19, um rico se converte. Então esse contexto é que vai ajudar. O exercício que a gente fez ontem de manhã
do Lucas capítulo 15, né, das 3 parábolas. Eu poderia olhar só aquelas 3 e tirar um monte de coisas dela, mas eu digo, opa, tem 2 versículos lá no começo que mostra para quem ele estava falando, que grupos eram, o que um grupo estava pensando do outro, e aí Jesus entra rachando com as 3 parábolas. Eu preciso olhar para aquilo. Então, eu acho assim, o melhor caminho é olhar o contexto. Algumas parábolas, o contexto não está tão claro, né? Por exemplo, a do samaritano, que nós pregamos ontem à noite, está bem claro, né? Tem lá a pergunta do intérprete da lei, o amar a Deus, amar o próximo, aquela coisa toda. A da camelo da agulha, tem toda a história do jovem rico, né? A parábola do credor incompassivo, eu não posso esquecer daquilo quando Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai, né, conversa entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhasse teu irmão, se não te ouvir, leva com ele 2 ou 3 testemunhas, se não leva para a igreja, e aí vem o Pedro com a pergunta, então Senhor, quantas vezes perdoar? 7, né? Quer dizer, eu olho todo esse contexto, e aí eu entendo por que ele fala aquela parábola. Então, para mim, o melhor caminho é o contexto da passagem. É por ali que vai ser a chave. Joia. E sempre utilizando comentários, né? Sim, buscando em comentários, a começar do Parábolas de Jesus do Dr. Clayton, né? Clayton, né? Obrigado. E esse livro aí também é maravilhoso. Esse livro eu adquiri ele, eu acho que eu tinha uns 18 anos, foi em 86. Esse que do ainda Kenneth Bailey. Poesia do Camponês. Isso. Né? Tem o J. Jeremias, que o senhor Sim. indicou. Quando o senhor indicou aquele livro, imediatamente eu comprei. Na aula o senhor indicou, né? J. Jeremias, né? Isso, Joaquim Jeremias. Que é o Joaquim Muito bom. Jeremias, que é um teólogo alemão luterano. Isso. Esse livro, só levanta ali para dar uma girada ali para o pessoal olhar, né? O Camponês e a Poesia. Primeira vez que eu vi esse título, eu digo assim, eu nunca vou comprar um livro desse, eu não sou chegado à poesia. Só que o que tem por trás dele, por que ele diz o camponês é poesia? O camponês, porque as histórias que Jesus contou, não foi na capital do Império Romano daquela época, foi em contexto de aldeias, de camponeses. Ele falava de um camelo, de uma ovelha que se perdeu, de um cara que estava andando de Jerusalém para Jericó, era esse contexto, né? Uma semente que você coloca, o trigo e o joio, era contexto. Então, por isso ele fala do camponês. E poesia, porque por trás das parábolas tem muitos elementos poéticos que às vezes na tradução já não teve como transmitir tão bem. Mas e aí ele faz um estudo todo, né, da poética hebraica por trás, é muito interessante. Eu tenho uma crise com esse autor só, que é a seguinte, ele só escreveu em cima de Lucas. Ele devia ter escrito em cima de todos os evangelhos, né? Ele não trata de todas as parábolas, mas muito bom mesmo. Que é um doutor e que foi ser missionário 20 anos aí, né? Nessa Exatamente. Região. Amados, aqui o nosso decano, o pastor Geraldo, o senhor tinha uma pergunta? Está ligado o assunto, mas porém o senhor não abordou sobre isso. A gente prega muito sobre as 10 virgens. Com medo de estar errando, né? Porque 10 virgens não é. Esse aí, pastor Geraldo, todos nós acabamos com esse texto aí. Sim. Nós estamos voltando agora. Tá, ok. Isso aí nós destruímos esse texto. Primeiro que o nome é meio estranho, né? A parábola das 10 virgens, né? Eu prefiro colocar o título nessa parábola, a parábola das damas de companhia, tá? Que essa é a função das 10 virgens, ou das 10 mulheres que estão ali. Qual é a função delas? São aquelas damas que vão acompanhar a noiva no dia do seu casamento. Tá? Hoje em dia, alguns fazem isso, né? Não são 10, né? Mas às vezes tem a melhor amiga que vai acompanhar o dia todo, vai junto para o salão, faz tudo isso, né? Naquela época, aí de novo, né, a questão cultural da época, a noiva tinha então essas amigas mais próximas, as damas de companhia, que iam então ajudar, né, ou que iam fazer companhia durante aquele dia todo, né? E aí o enredo todo, que umas estavam preparadas, outras não estavam preparadas, e aquilo que eu comentei ontem, que a noiva
nem aparece nessa parábola. A gente pode ler do início ao final essa história e a noiva não é mencionada. Isso é uma coisa que chama atenção para mim. E pensando nessa ideia de uma linha central dessa parábola, é óbvio que o noivo que vem buscar é Jesus, ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja, isso está pressuposto, mas já que ele não fala da noiva na parábola, e sim das damas de companhia, das 10 virgens, a preocupação nessa parábola é que cada um de nós precisa estar preparado para o dia em que o noivo vier buscar a sua igreja. Porque a gente poderia muito fácil dizer assim, a igreja vai ser levada. Eu sei, isso eu tenho certeza, está lá escrito. A pergunta é, você vai acompanhar ou você vai ser como aqueles que quando chegou na hora, não deu, não tenho, né? E aí acaba não estando pronto para aquele dia. Então, a ênfase dessa parábola é a preparação de cada um de nós para esse dia que a gente tem certeza que vai acontecer lá na frente. Amém. Bom? E o senhor chegou a falar ontem, né? O que abre a mente aí é que é essa questão individual. Exatamente. Não é a igreja. Certo. Né? Agora, quantos aqui pensaram que aquelas 10 virgens eram as 10 mulheres do noivo? Essa é a grande miséria. Mas não fala para ninguém isso não, viu? Vamos ficar só entre nós aqui. Que miséria. Jesus não estava defendendo poligamia, não. Não, né? Ali uma... Por isso eu comentei ontem, né, que numa vez eu perguntei, cadê a noiva? Aí um menino respondeu, deve estar no salão, se preparando. É por aí, né? É uma pergunta aí dos irmãos, das irmãs que... Pois não, meu irmão. Vai lá, Raimundo, é aquele senhor de blusa azul. Você diz para nós o seu nome e a sua congregação, por favor. Meu nome é Gilberto, eu sou da igreja de Tibagi, pastor Ronildo. Seria esse homem aqui? Cadê ele? Seria aquele ali? Pastor, eu queria voltar em Isaías, tem uma parábola. E eu ouvi durante a minha vida inteira que quem plantou morango vai colher morango. E eu achei essa parábola. E que eu vou ler um versículo para ter melhor entendimento. Agora cantarei o meu amado cântico. Qual é o texto? É Isaías o quê? Isaías capítulo 5. E o verso? É a parábola da vinha e a sua aplicação. Capítulo 5 de Isaías. Ele planta uma vinha, o outeiro é fértil, e ele faz excelentes vides, só que na hora da colheita nasce frutos amargos. Ele planta uma vinha querendo colher uvas e nasce uvas bravas. Aí eu sempre ouvi que quem planta morango, colhe morango, se plantou felicidade, vai colher felicidade. E eu creio que a Bíblia nos ensina total dependência a Deus. Então, nem todas as coisas que eu quero que dê certo, ou a minha família, ou a minha vida, tem percalços que a gente acaba não dando certo. Nem tudo que a gente pensa que vai acontecer, acaba não acontecendo. Mas a minha dependência continua em Cristo Jesus. Porque se eu tirar essa dependência, eu vou sempre acreditar, se você não fez certo é porque você está em pecado. E aí eu não creio muito dessa maneira. Eu queria que o senhor me explicasse melhor. Duas observações, antes de tentar dar uma resposta aqui, né? Aqui na minha tradução diz a canção da vinha, né? É um texto profético, não sei se ele encaixa tão bem como parábola, né? E a outra observação é que os estudos que eu fiz, eles foram todos em cima das
parábolas nos evangelhos. Então, eu perguntar assim, já estudou esse texto a fundo como os outros? Não fiz isso, né? Mas eu concordo com você com essa ideia de que, às vezes, a gente coloca um fatalismo no sentido assim, fez tal, então só vai dar naquilo. Eu diria assim, em termos gerais, sim, todas as escolhas que nós fazemos têm as suas consequências. Mas será que tudo o que nós fazemos, né, ou tudo aquilo que acontece com a gente é resultado de uma escolha, né, ou de alguma coisa que eu fiz lá atrás? Há situações, o próprio Paulo vai ter um espinho na carne, porque ele cometeu um pecado antes? Não, é para aquilo que ele tem para frente, para ele manter sempre, exatamente como você falou, manter a dependência só na graça de Deus, né? Então, acho que faz sentido da forma como o irmão abordou ali. Mas confesso que eu nunca tinha olhado esse texto aqui dessa perspectiva de uma parábola, assim, né? Até que o foco foi mais nos evangelhos, né? Vamos ver se eu aprendi com o professor. Vai lá. Primeiro é observar o contexto. Uhum. Essa vinha aí está falando de Israel. Então, o que nós pentecostais fazemos? A gente pega todos os textos do Antigo Testamento e esquece do contexto e joga tudo para a nossa vida, imediatamente. Todas as promessas de bênção ali em Israel, a gente pega Deuteronômio 28 e vai pegando tudo para nós, sem observar que muitos daqueles textos são específicos para Israel. Então, ali o contexto é Israel. A vinha é o povo de Israel. Deus tirou o povo do Egito, trouxe, plantou, cuidou, esperando nascer vinha, e o povo nasceu um povo rebelde. Deu ruim, né? Deu ruim, como diz por aí. J.C. Ryle chega a fazer uma ligação entre esse texto com a parábola lá da vinha e dos lavradores. Dos lavradores, lá que também está falando de Israel. Sim. Né? Como é que saiu o aluno? Bom. Não. Parece que fez mestrado. A pergunta que se poderia fazer nesse sentido mas então por que a gente tem tudo isso se é para Israel esse negócio? Aí vem Paulo lá na frente e diz, essas coisas vos foram escritas como exemplo para que a gente aprendesse com isso e não fizesse a mesma coisa. Israel foi escolhida por Deus, teve todos os privilégios, né, recebeu tantas coisas e acabou, né, dando ruim, como a gente disse. Então, que a igreja aprenda a não fazer a mesma coisa.